Então, a gente conversou um pouquinho, eu dei um pouquinho do meu testemunho, né? A gente falou do plano original de Deus em termos de educação. E, assim, o ambiente que ele colocou, agora pegando o gancho, né, da natureza, da gente estar sentado lá fora, poder estar sentado lá fora, o ambiente em que Deus nos criou, nos plantou, nos colocou a nossa casa para morar, que é o ambiente da natureza, ele tem perfeita sincronia conosco em todos os aspectos. No aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto espiritual. Não é coincidência que Jesus dava suas aulas para o lado de fora. Não era só porque não haveria nenhum prédio que pudesse conter todas as multidões que vinha para ouvi-lo, né? Mas mesmo na maioria das vezes, quando ele começava a falar, ele não estava fazendo uma pregação e não estava falando para ninguém a não ser os seus discípulos. Porque o que Jesus veio para fazer aqui foi para ensinar da maneira como ele originalmente ensinou, que é através da família. E a senhora White fala que os discípulos eram a família de Jesus. E nesse plano de família, eles estavam sempre assentados aos pés de Jesus, sempre assentados perto dele, e eles sabiam que cada palavra que Jesus falava era para eles, que eles tinham que estar atentos. E as pessoas acabavam vindo, gostavam, paravam, ouviam, e é assim que as multidões acabavam crescendo. Ou traziam seus filhos e suas famílias para serem curados, né? Mas a inspiração nos diz que, dando as suas palestras, o seu recado lá fora, ele sabia que a mente deles estava mais preparada e mais aberta para as impressões do Espírito Santo. Então, essa presença da natureza, essa imersão na natureza, ela realmente faz uma diferença muito grande. Se nós usássemos a natureza como compêndio para os nossos filhos, como é o plano divino, como era o plano original, e como Jesus usou, né? Diz que ele usou os 4 compêndios. Quem que se lembra quais são os 4 compêndios? Compêndio é o livro de lições, né? Isso. Exatamente. Faltou só um. Ah, exatamente. O trabalho útil. Por que essas lições são tão boas? Veja que o plano divino da educação é um plano simples, barato, você não precisa de salas, você não precisa de ar-condicionado, a gente não precisa de microfone, né? O plano divino é sempre assim, em todos os aspectos. Ele é simples, barato e normalmente de graça e acessível a todas as pessoas. Isso que eu acho fantástico. Como é que Deus consegue fazer isso, né? Não tem rico e nem pobre no plano divino. Não é dizer assim, eu não pude fazer uma faculdade. Deus dá a oportunidade para cada um de nós de sermos educados aos pés dele e depois tem diferenciações que podem acontecer. Mas o plano básico de Deus, aquele plano que pode nos fazer excelentes para o tempo e para a eternidade, esses daí são completamente de graça. E a natureza nos coloca numa situação de... Ele tira, para começo de conversa, ele tira o nosso estresse. Quem já ouviu falar dos banhos de floresta? Deixa eu ver se alguém já ouviu falar dos banhos de floresta. Alguns já ouviram, né? Banhos de floresta foi uma iniciativa japonesa. Os japoneses, muito estressados, né? Eles moram naquela ilha, tudo muito pequenininho, muita gente. E assim, o problema de estresse estava aumentando como está aumentando no mundo inteiro. E o que eles descobriram? Eles descobriram que a natureza é curativa para a questão do estresse. Então, eles começaram a fazer banho de natureza. Eles trazem as pessoas, tiram da cidade, levam essas pessoas para uma floresta, para um campo, para algum lugar cheio de natureza. Eles não têm acesso a nenhum eletrônico. Olha só que interessante, né? Eles tiram todo o eletrônico e eles simplesmente ficam curtindo a natureza. Eles vão andar pela floresta, eles vão ouvir os passarinhos. No começo, eles ainda estão estressados. Agora, os americanos, que fazem tudo muito bem controlado, né? Eles fizeram mais ou menos o mesmo experimento, só que não é com essa filosofia dos japoneses de simplesmente você tomar um banho de floresta, mas eles fizeram análise das pessoas, inclusive com as ondas eletromagnéticas, né? As ondas mentais,
para ver como é que as pessoas estavam antes e depois de irem andar na natureza. Então, eles fizeram e as pessoas estavam estressadas, as pessoas estavam nervosas. E eles marcaram tudo. Depois, eles pegaram essas mesmas pessoas e levaram algumas para andar na natureza, outras para andarem na cidade, algumas andando na natureza sem nenhum eletrônico e outras podendo usar o seu eletrônico como telefone. E depois, as pessoas, quando saíram de lá, eles fizeram, não lembro exatamente a quantidade de tempo, não era uma quantidade de tempo muito grande, eles trouxeram as pessoas de volta e eles fizeram os mesmos exames. E o que vocês acham que foi o resultado? Vocês têm, assim, a sua predição, a sua teoria? Como é que foi o resultado? Exatamente. A natureza foi, assim, muito melhor do que aqueles que estavam fazendo exercício, caminhando na cidade. Então, eles estavam tendo todo o benefício do exercício, da circulação, de tudo mais oxigênio, mas eles estavam no meio da cidade. Daqueles que estavam no campo, se vocês acham que teve uma diferença entre os dois grupos? É? O que você acha que foi a diferença? Exatamente. Um deles estava usando eletrônico e o outro não estava. Aqueles que estavam usando eletrônico era só o telefone para falar com um amigo, um familiar, né? É como se você estivesse caminhando com outra pessoa e conversando, como outros estavam fazendo ali. Mas o que aconteceu? Aqueles que estavam na floresta, mas estavam com o eletrônico, eles não tiveram, a porcentagem de benefício deles foi muito pequena comparado com aqueles que não estavam com o eletrônico. Eles continuavam estressados, eles não tinham lembrança do caminho que eles tinham feito e das coisas que eles tinham visto na natureza. O corpo deles estava presente, mas a mente deles estava em um outro lugar. E o estresse continuou, apesar do lugar onde eles estavam não ser um lugar que tirasse o estresse. Isso daí é com relação à parte emocional, digamos assim, né? Mas com relação à parte de mental, eles têm uns estudos muito interessantes também que foram feitos nos países nórdicos e que se descobriu o seguinte, que dependendo quanto maior a quantidade de verde que a criança é exposta, aumenta correspondentemente a sua pontuação de QI. Conforme ele está exposto a mais verde, o QI dela, isso independente da educação, do nível de educação dos pais, do nível econômico-social dos pais e de todos os outros fatores. Eles conseguiram distinguir simplesmente a exposição à natureza, ao verde. Não é incrível? E eu estava ouvindo um psiquiatra que foi dar uma palestra na escola de Madison, em Mato Grosso do Sul, e ele estava falando de alguns estudos muito interessantes, que é muito conhecido dentro da área de psiquiatria, o fato de que os habitantes das áreas rurais, eles têm, praticamente não existem problemas mentais com os habitantes das áreas rurais. Eles não têm, esquizofrenia praticamente não existe e todos os demais problemas mentais, incluindo depressão, incluindo ansiedade, incluindo todos os outros, eles são praticamente não existentes nas áreas rurais. Não é interessante? Nós temos tantos benefícios, né? Tantas coisas, e, no entanto, a natureza, por si, ajuda não só na parte física, mas na parte mental e na parte espiritual. Não foi medida a parte espiritual, mas foi medida a parte física, foi medida a parte mental e a parte emocional, considerando todas as questões emocionais. Uma outra coisa muito interessante com relação à educação, e agora comentando com relação à educação de criança, é que a questão do brincar das crianças soltos, né? Brincadeiras que não são necessariamente dirigidas, mas as brincadeiras imaginativas, as brincadeiras iniciadas pelas crianças. As crianças que brincam, elas têm um desenvolvimento muito melhor do que as crianças que não brincam. E elas têm muito menos problemas mentais, que hoje é muito recorrente nas crianças, né? TDAH, que a gente sabe, problemas de ansiedade, problemas de autismo, mas as crianças que brincam soltas, elas têm muito menos, apresentam muito menos problemas.
Agora, veja só, tem uma citação muito interessante do Espírito de Profecia, em que ela diz que até os 8 ou 10 anos, e a gente mencionou isso hoje, né? As crianças deveriam correr soltas como cordeirinhos, brincando lá fora. Que a única professora deveria ser a mãe, e a única sala de aula deveria ser a natureza, deveria ser para o lado de fora. E o que acontece se a gente vive na cidade? Nós vamos ter as consequências, né? Mas nós podemos expor tanto quanto possível, nós podemos dar tantos banhos de floresta quanto possível aos nossos filhos. E é muito interessante a questão que não é simplesmente você fazer atividades. Eu costumava, os pais falavam, mas o que eu vou fazer? E eu estava sempre dando atividades que os pais poderiam fazer com os filhos, atividades mesmo, e a gente pode fazer, né, dentro de casa. E aqui só um bônus, porque esse não é o nosso tema, mas pegar ovo chocado. A gente pegava ovo chocado, trazia para dentro de casa, né, punha numa caixinha, punha uma lâmpada, e aí a gente ia virando. Nós fomos aprendendo como é que funcionava, né, e a gente ia virando os ovos. E depois você pode colocar contra a luz, você vê se ele está crescendo, se ele não está crescendo. Se a luz for bem forte, dá para a gente ver. E antes dos pintinhos nascerem, a gente já consegue começar a ouvir os piados dos pintinhos lá de dentro. A gente começa a se comunicar com os pintinhos. É muito, muito interessante. Isso eu aprendi junto com as crianças também, né? E depois você tem, quando os pintinhos nascem, todo o privilégio que você vê, né? Mas alguns que não chocam, você pode ver níveis diferentes de desenvolvimento. E nós fomos abençoados, né? Com um pintinho que cresceu completo, mas ele morreu antes de nascer. A gente não sabe o que aconteceu. E quando a gente abriu, ele estava perfeito no formato de ovo, perfeitinho. E aí a gente foi abrindo, eu fiquei encantada. Era como se fosse uma dobradura, a coisa mais linda. Como que ele conseguiu ficar tão pequenininho? Depois que a gente abriu o pintinho de novo, inteirinho, eu tentei dobrar de novo para ele ficar daquele tamanho, não tinha jeito. Era muito, muito perfeito. Você vê assim, você fala assim, isso não é simplesmente acontecido, isso não é acaso. Isso é a mão de Deus. E essas belezas da gente contemplar, ela fixa na nossa mente o que nenhuma teoria pode fixar, que você está vendo a obra de Deus. Você está vendo a coisa acontecer. E, de repente, aquele ovo, né, que era assim, morto, ele está vivo, ele se transformou num ser. Essas experiências com a natureza é o que Deus chama de imagens, que a senhora White chama de imagens animadas, que os nossos filhos devem aprender. A gente fica pensando assim, não, mas aí a gente pode colocar um filme, a gente pode colocar isso, pode colocar aquilo, né? Mas a natureza é viva. E a gente não só vê as coisas que estão acontecendo na natureza, mas a gente vê acontecendo. E a gente sente a influência dela. E eu vou falar para vocês uma experiência que eu tive assim mais recente. Faz um tempo que eu tinha lido no Desejado que Jesus todos os dias iria para o mesmo lugar para fazer o culto dele. E todos os dias ele passava tempo consigo mesmo, com Deus e com a natureza. Eu falei, olha só que interessante. 3 coisas, guardem para vocês isso aí e apliquem na vida. Vocês vão ver que diferença vai fazer se vocês não estão fazendo. Todos os dias ter tempo com Deus, que a gente sabe que é para ter, isso daí é óbvio, né? Mas com a natureza. A gente tem tempo com a natureza todos os dias? A gente vive na cidade, a gente vive dentro de casa, eu falo assim, eu mudei para o campo, mas eu não consegui tirar a cidade de dentro de mim. Eu continuava assim, um lugar lindo, cheio de árvores enormes, carvalhos gigantescos, né? E eu ali dentro, olhando pela janela, eu estava acostumada só com isso, fechadinha dentro da janela. Querendo ir para fora, mas tudo que eu fazia dentro de casa. Eu lia, eu limpava, eu cozinhava. E assim, eu tentava mandar os meus filhos, mas era difícil mesmo para mim ir com eles, para eu ir com eles. Então, essa dificuldade, né, aquilo que a gente aprende quando o pequeno fica tão arraigado no coração da gente, mas eu fui fazendo, eu fui aos pouquinhos saindo de casa tanto quanto possível, e quando chegou, quando eu comecei a fazer do jeito que ela falava, eu pensei assim, não, eu fazia um dia aqui o meu culto, outro dia eu fazia ali, né, eu achava que eu estava aproveitando mais da natureza. Mas ela falou que Jesus ia sempre para o mesmo lugar. Eu falei, eu também vou fazer que nem Jesus, vou ficar no mesmo lugar. E aí eu comecei a ver o ecossistema, aquele lugarzinho que eu estava, pouco a pouco os passarinhos foram me reconhecendo.
Primeiro eles saíam todo mundo correndo. Depois eles começavam, assim, com o tempo, com as semanas, eles começaram a vir, a passar por lá, a sentar mais perto. Aí eles já não tinham medo que eu fosse atacar o ninho deles. Eles já estavam fazendo as coisas mais perto de mim. E o canto dos passarinhos, que eu já tinha ouvido por muito tempo, né? Mas eu comecei a apreciar o canto deles. Eu comecei a curtir. Então, antes de fazer o culto, eu me sentava e eu ficava ouvindo os passarinhos. Era assim, deixa eu ouvir a conversa deles hoje. Deixa eu entrar aqui no meio da conversa deles. E aquilo começou a me fazer um bem tão grande que eu nunca tinha experimentado antes. E assim, eu sou muito curiosa, né? Aí aquilo foi me transformando. E quando chegava no meu culto em família, eu começava a partilhar com o pessoal o que estava acontecendo comigo. E assim, a calma que aquilo me trouxe, eu nunca tinha experimentado antes. E eu fiquei assim tão encantada que aí eu fui estudar. Eu tudo quero saber como é que funciona dentro do cérebro, né? E é verdade, o canto dos passarinhos tem um efeito nas pessoas que é desestressante e que é calmante. Mas é mais que isso, ele enleva. Mas não funciona se você estiver, por exemplo, olha só que coisa interessante. Se você for um bird watcher, que é aquelas pessoas que estão procurando passarinho, estão contando quantos passarinhos que tem, ouvindo pelo som qual passarinho que é para saber se está extinguindo ou não. Se você estiver trabalhando com isso ou sendo voluntário com isso, e você está ouvindo e prestando atenção no canto dos passarinhos, mas o seu objetivo é outro, você não recebe os mesmos benefícios. Esse benefício calmante, esse benefício é só se você tem uma relação, se você está curtindo os pássaros, se você está curtindo a natureza. Ou seja, não é só trabalhar lá fora. Nós precisamos estar lá e apreciar, porque a gente começa a ouvir. Eu comecei a ver que aquilo era o cântico de Deus para mim. Eu comecei a sentir a brisa e perceber que era o carinho de Deus me fazendo carinho quando eu estava ansiosa, quando eu estava preocupada. E ele vai nos transformando. Transformou não só os meus sentimentos anteriores, mas transformou a minha relação com Deus. E é nesse ambiente que Deus quer que nós cresçamos. E o que nós temos hoje? Qual é o contrário disso que nós estamos vivendo? Uma catástrofe, uma epidemia de doenças mentais. Vocês já ouviram falar de ansiedade e de depressão? Não são só os adultos, são as crianças, são os jovens, né? E as crianças, o nível de TDAH que está aumentando nas crianças é uma coisa absurda, que não existe nenhuma explicação biológica para isso. Nem tão pouco a questão de ansiedade, e nem tão pouco a questão de suicídio entre os jovens. O que está acontecendo? Alguma coisa está afetando a nossa saúde mental, que era para estar indo para o lugar oposto. Lembra que nós estávamos falando, né? Como Deus nos colocou nesse contexto de natureza e no contexto perfeito para o nosso desenvolvimento? Nós estamos fazendo o contrário. Em vez de desenvolver, nós estamos evoluindo. Nós estamos indo para o contrário. Agora, essas experiências que nós temos, elas se tornam experiências físicas, né? Nós somos uma coisa só. Física, mental e espiritual é uma coisa só. E essas são experiências físicas. Eu quero partilhar com vocês algumas coisas interessantes que Deus já falou há muito tempo. Educação começa mais cedo do que você pensa. Quão cedo? O que a gente está vendo aí? O que são os pais, em grande parte, hão de ser os filhos. As condições físicas dos pais, suas disposições e apetites, suas tendências morais e mentais são, em maior ou menor grau, reproduzidas em seus filhos. Suas tendências, seus apetites. Quanto mais nobres os objetivos, mais elevados os dotes mentais e espirituais, e mais desenvolvidas as faculdades físicas de quem? Dos pais, mais bem aparelhados para a vida se encontrarão os filhos. Cultivando a melhor parte de si mesmos, os pais exercem influência no moldar a sociedade e erguer as futuras gerações. Agora eu pergunto para vocês, se isso é verdade, como é que fica o contrário?
Eu não coloquei alguns textos aqui que são assim de estremecer e que ela fala que é o objetivo de Satanás de trazer a imoralidade sobre os pais e os apetites e paixões para que cada geração caia em descendência mais e mais até que fiquem imbecis mentais. Não só doenças físicas, mas doenças mentais. Daquele ponto que depois, para a salvação, a gente sabe que alguns nem vão ressuscitar, porque eles não tiveram a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E Satanás quer fazer com que os nossos filhos cheguem a isso. Então, olha só, mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Valentina, as escolhas que você está fazendo agora já estão se tornando a saúde do seu bebê se você crescer e tiver um bebê. Você já pensou? As coisas que você fizer agora, você está fazendo um bebê mais saudável, mais inteligente e um bebê mais próximo de Jesus. Olha quanto tempo antes que você já pode começar a cuidar do seu bebê, enquanto você está brincando de boneca, né? Que legal. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe. A gente sabe disso, né? Ela, de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente, comunica-lhe também influências mentais e o quê? Espirituais. Então, ali a gente tem o corpo, a mente e a gente tem o espírito de novo. Quer dizer, se ela está bem espiritualmente, ela está transmitindo bênçãos espirituais para o seu filho, que tendem a formar-lhe a mente e o quê? O caráter. Gente, caráter não é uma coisa que é formado, mas ele já começa no ventre. Ele começa muito antes. E você pode ter uma influência muito grande no caráter, na formação do caráter do seu filho, mesmo antes dele nascer. A felicidade da criança, a felicidade, será afetada pelos hábitos da mãe. Sabe aquelas crianças que já nascem tristinhas? Sabe aquelas crianças que já nascem com tendência a ter mais depressão, a ficar... A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Agora, olha só. Se antes do nascimento de seu filho, ela é o quê? Condescendente consigo mesma. O que é isso? Ah, tudo bem, só um pouquinho. Eu estou com tanta vontade. De vez em quando não faz mal, né? Ah, todo mundo faz isso aqui e está todo mundo bem. Por que eu não posso fazer? Ah, eu estou grávida, gente, eu posso, né? Aquela história. Então, se ela é condescendente... E olha só, a sociedade é exatamente o contrário que Deus está falando. Ele está falando o quê? Não seja condescendente consigo mesma. E todo mundo fala, ah, não tem problema, você está grávida, senão sua criança vai nascer com cara de... né? Já viram essa história? Quando eu estava grávida, eu tinha feito assim... Eu falei para vocês que eu demorei para conseguir, né, lutando por anos para conseguir eliminar o leite da minha vida. Que eu tinha convicção, Deus tinha me dado convicção com relação a isso. Não estou dizendo que é para os outros fazerem. Mas eu tinha chegado a essa convicção, aí eu fiz um detox para tirar qualquer coisa que ainda tinha, que eu fui te deixando aos pouquinhos, né? E aí eu fiquei grávida do meu filho. Eu fiquei grávida do meu filho e eu só pensava em queijo fresco. Não tem lá nos Estados Unidos, mas eu só pensava em queijo fresco. Por quê? Eu fui tirando dos mais fortes para os mais leves, sabe? Que a senhora White vai falando. E eu fui assim no passinho mais devagarzinho, né? Mas eu só pensava em queijo fresco. Eu sonhava com queijo. Eu passava no mercado, eu via queijo em tudo quanto é lugar, né? E chegava de noite, eu sonhava com padaria. Gente, eu não estava nem morando aqui, não tem padaria lá. E eu sonhava com padaria, que eu estava olhando a vitrine da padaria assim, e tinha aquele queijo fresco delicioso. E no sonho eu nunca comia também. Falei, nossa, como é que pode? Nem no sonho eu estou comendo. Eu falei para minha mãe falou assim, ah, filha, não tem problema, eu estou indo. Aí, antes de você ganhar neném, eu levo o queijo fresco para você. De jeito nenhum, mãe. Eu posso sonhar todo dia. Eu não vou fazer. Eu sei que não é para fazer, não vou fazer. Mas a condescendência, ela ficou com tanto dó de mim que ela queria levar daqui do Brasil, levar lá para os Estados Unidos. Então, olha só, Satanás trabalhando no coração da gente, da sociedade, para levar a gente para o caminho da condescendência consigo mesmo. Se antes do nascimento de seu filho ela é egoísta, egoísta vai afetar o meu filho?
Se eu escolhi a melhor parte da comida, se eu comi o pedaço melhor antes do meu marido, isso daí vai fazer diferença. Se ela for impaciente e exigente. Gente, não são pecadões, né? São o quê? Condescendentes, tudo bem, egoísta, né? A gente não conta assim, mas a gente sente. Impaciente e exigente. Esses traços se refletirão na disposição da criança. E aí eu falo, filho, não seja egoísta, que coisa feia. Reparta com seu irmãozinho. Onde já se viu? Aonde que você aprendeu isso? Aí a gente fica assim, alerta, né? Depois que a criança nasce, a gente começa a fazer tudo certinho, né? A gente começa a colocar tudo em ordem. Mas até ali, olha só, esses traços já se refletirão na criança. Assim, muitas crianças têm recebido como herança o quê? Herança quase invencíveis tendências para o mal. Como herança, elas têm recebido o quê? Tendências quase invencíveis para o mal. Gente, antes da criança nascer, a gente já pode passar para ela as nossas próprias características que nós não vencemos e que são quase invencíveis tendências para o mal. Quase, graças a Deus pelo quase, né? Essa é a redenção. Essa é a maravilha da redenção. Mas Deus está falando das leis físicas, das leis do nosso ser. É assim que são. Então, quando o nenê nasce, nós já fizemos um trabalho muito grande a nosso favor ou contra. A favor dos nossos filhos ou contra. E aí a gente, quando lê um negócio desse, a gente fica até assim, né? Fala, mas agora eu já tive filho, não quero nem fazer que nem a minha avó. Não quero mais saber de ler a orientação da criança, porque eu já fiz tanta coisa errada e não tem como voltar atrás. Mas Deus é um Deus redentor. Alguém aqui já ouviu a história do Falcão Alegre? Deixa eu ver as mãos de quem ouviu a história do Falcão Alegre. Olha, quem não ouviu, assista. Ela está no YouTube, tá? Falcão Alegre. Aquela história, eu entendi redenção com aquela história. Ele, o pai, já era criminoso antes dele nascer. A mãe também não tinha uma vida muito boa. Ele foi colocado num orfanato católico, onde ele foi tratado, muito maltratado, onde todo mundo dizia que ele não tinha jeito, que ele ia ser um criminoso mesmo. E assim, loguinho, ele foi levado para a vida de crime, o pessoal já vinha pegá-lo, ele já fugia do orfanato, e ele começou na vida de crime, com um revólver e tudo mais, no Rio de Janeiro. Ele cresceu e ele tinha a honra de ter desenvolvido um sistema para levar 800 crianças a usar drogas como crianças. Ele chegava de noite e ele deitava na cama, ele falou isso, que ele chegava de noite, ele deitava na cama, e se ele não tivesse feito nenhum mal, ele falava, que dia foi esse? Ele levantava da cama e ia fazer algum mal. Para vocês terem uma ideia. E esse homem, nesse estado que passou a... Imagina como é que era a herança dele genética. A herança epigenética. Imagina como é que foi, assim, desde pequenininho, a gravidez dele, que o pai já foi preso. E depois a criação dele. E com tudo isso, Deus alcançou esse homem no auge da sua maldade. E por causa disso, Deus levou anjos para falar para ele, para ensiná-lo e para transformá-lo. Esse homem trabalha, o resto da vida, ele trabalha com desbravadores. Porque ele quer redimir, né, aquilo que ele tinha feito com as crianças. Se esse homem pôde ser redimido, não pense nos seus filhos assim, a única coisa que a gente vê essas coisas é para pensar assim, eu tenho um pouco mais de trabalho, eu preciso ter mais paciência com os meus filhos, eu preciso orar mais, eu preciso ajudá-los mais. É só para isso, não é para a gente ficar desesperado. É exatamente para lembrar do poder redentor de Cristo, que é maravilhoso. Educação e redenção são a mesma obra. Então, nós podemos facilitar, começar já do começo, mas independente de onde nós chegamos, como no meu caso, que em nenhum lar adventista eu cresci, Deus pode fazer um trabalho maravilhoso. E aí a Bíblia também, o Espírito de Profecia fala, aqueles que estiveram mais perto de Satanás, do trono de Satanás, vão ser quem? Aqueles que vão estar mais perto do trono de Deus pela eternidade. Porque eles experimentaram o poder do mal e o poder redentor. E a alegria
E a gratidão deles é muito maior do que qualquer um de nós podemos sentir. É tão grande que eles não vão ficar nem um minuto longe de Cristo. Então, assim, até nisso acaba sendo um privilégio. É aquela história que Deus pega as coisas, assim, o plano dele é ideal, é perfeito, a gente quebra e depois ele arruma e quando ele conserta, ainda parece que ficou melhor do que era original. Não dá para entender um Deus de tanto amor e sabedoria, né? Mas então veja, se a mãe fica sem o cuidado e conforto que lhe devem ser proporcionados, e aí eu vou dar uma parada. Vocês sabiam que a mulher, nos 3 primeiros meses de gravidez, que a gente pensa assim, não tem nem barriga, né? Não tá nem aparecendo. Nos 3 primeiros meses de gravidez, a energia que ela está gastando, que o corpo dela fazendo todas as mudanças para receber esse bebê e para fazer esse bebê, a energia que ela está gastando quando ela está deitada corresponde a uma pessoa subindo uma montanha. Agora você sabe por que você ficava tão cansada nos 3 primeiros meses, né? Que a gente precisava dormir mais, que a gente precisava deitar mais, sentar mais. E aí eu ficava pensando nas pobres das moças, né? Que estão trabalhando, que estão no supermercado, que estão em pé o tempo todo. E eu pensava, como que elas conseguem? Então ali, se a mãe fica sem o cuidado e conforto que lhe devem ser proporcionados, olha, os moços e os pais já vão pensando nisso. Essa é a hora de ajudar ainda mais a esposa, né? Mesmo que não esteja carregando a barrigona. Se esgota as suas forças em trabalho excessivo ou por ansiedade e tristeza. Isso esgota as forças, certo? O que acontece? Seus filhos ficam carentes. De quê? Da força vital, da elasticidade mental e da jovialidade que poderiam herdar. Vamos agora mastigar um pouquinho essa história aqui. Ficam carentes do quê? Da força vital. Quem já ouviu falar de força vital? O que é força vital, Marcelo? Não, é você mesmo. Como é seu nome? Pedro. O que é força vital, você lembra? Tá, é por aí mesmo. Quem que lembra? Alguém mais lembra dos textos inspirados que fala sobre força vital? A senhora White fala que todos nós nascemos com uma força... Isso, exatamente. Excelente comparação. A força vital é como se fosse uma bateria que nós recebemos quando nós nascemos. E hoje eles sabem onde fica essa bateria. Ela fica na pontinha do cromossomo, chama telêmero. Eu acho que é assim que fala em português. Né? E eles vão encurtando conforme eles vão se reproduzindo. E conforme eles vão encurtando, vai diminuindo o nosso tempo de vida. Então, é esse reloginho de tempo, esse reloginho de areia, né? E o que acontece? O nosso estilo de vida, a senhora White fala, quando nós vamos dormir tarde, nós estamos gastando a vela nas 2 pontas. Nós estamos diminuindo a nossa força vital. E tem outras coisas, todas as coisas que quebram as leis de saúde, elas não só estão nos causando problema ali, mas ela está diminuindo a nossa força vital, que vai determinar quanto tempo não só quanto tempo nós vamos viver, mas com quanto de saúde nós vamos viver durante o tempo que nós vivemos. E agora, olha só, a mãe que foi esgotada, que trabalhou demais, que ficou triste e ansiosa durante a gravidez, ela vai deixar os seus filhos carentes da força vital. Já está sendo roubada antes deles nascerem. Não só disso, mas da elasticidade mental. O que é elasticidade mental? Essa capacidade da mente de se expandir, de crescer, de ampliar. E o que mais? Da jovialidade que podiam herdar. Já nascem mais velhinhos. Isso por quê? Isso ainda no ventre da mãe. As mulheres necessitam de grande paciência antes que estejam qualificadas para se tornarem mães. Deus ordenou que elas sejam capacitadas para esta obra. Agora, por que nós estamos vendo isso daqui? Porque isso daqui, tanto os homens como as mulheres vão ter, se casarem e tiverem filhos, uma parte importante na educação dos seus filhos. Os homens, a parte mais importante, e vai chegar a parte de vocês também, tá? Mas uma parte muito importante é como eles tratam as suas esposas, como Cristo trata a sua igreja. Quando você faz isso, você está abençoando a sua herança. A herança que o Senhor lhe deu. Toda mulher prestes a tornar-se mãe, seja qual for o seu ambiente, deve animar constantemente o quê? Uma disposição
feliz, alegre, contente. Eu posso controlar as minhas emoções? Vocês já viram, nós comentamos antes, né? Não se fala da parte emocional. É a parte o quê? Física, mental e espiritual. Deus trabalha com essas. As emoções são fruto dessas coisas. Fruto daquilo que nós pensamos. Fruto daquilo que nós decidimos. Eu vou ter uma disposição alegre ou eu vou ficar murmurando pelas coisas ruins que acontecem? Murmurar é um estado de mente, um estado de ingratidão que Deus abomina, porque como nós estamos recebendo tudo e estamos reclamando. Então, olha só, disposição feliz, alegre e contente, sabendo que por todos os seus esforços, ou seja, para eu ficar feliz, alegre e contente, tem que ter o quê? Esforço. E muito, especialmente se as circunstâncias não estão promovendo essa alegria. Mas o que vai acontecer? Todos os esforços postos nesta direção, será ela recompensada quantas vezes? 10 vezes mais no caráter, tanto físico como moral do seu rebento. E isso não é tudo. Só que a gente não vai continuar com o texto. Mas vejam só, a sua disposição de alegria, de felicidade, de contentamento, vai dar 10 vezes mais no caráter físico e moral do seu filho. Ele vai ter muito mais tendência para aceitar o bem, para reconhecer o bem e escolher o bem do que se fosse o contrário. Os pensamentos e sentimentos da mãe terão poderosa influência no legado que ela faz a seu filho. O quê? Pensamentos e sentimentos. Se ela permite que os próprios pensamentos se demorem em seus sentimentos, mas, gente, se eu não cuidar dos meus próprios sentimentos, quem que vai cuidar? Né? Eu preciso de um terapista, eu preciso de um terapeuta, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Como que ela vai fazer? Nós não somos para demorar nos nossos próprios sentimentos. Se condescende com o egoísmo, interessante que está junto, demorar nos nossos próprios sentimentos e condescender com o egoísmo está junto. Se é irritadiça e exigente, a disposição de seu filho, o quê? Testificará desse fato. Assim, muitos receberam como patrimônio, o quê? Tendências quase invencíveis para com o mal. Exatamente, a gente joga a culpa na criança, a culpa que nos pertence inteiramente. Se é difícil para mim vencer essas tendências, quanto mais para essa criança que já recebeu de mim uma herança nessa direção. É importante a gente saber disso? Não para a gente ficar desesperado, mas para a gente entender que nós dependemos completamente da justiça e da misericórdia de Cristo. E que se nós não tivemos a paciência e não desenvolvemos antes, está aí agora o tempo que nós precisamos desenvolver ainda mais e ajudar os nossos filhos para essa tendência que eles estão tendo. Se a mãe se atém sem reservas aos retos princípios, agora o outro lado, se é temperante e abnegada, bondosa, amável e esquecida de si mesma, ela pode transmitir ao filho os mesmos traços de caráter. E a gente diz que não dá para passar caráter para filho. Opa, como é que funciona isso? Dá para a gente passar, acabou o tempo ou 5? 5, tá bom. Os mesmos traços, que traços de caráter? Filhos que sejam temperantes, que sejam abnegados, né? Que não sejam egoístas, que sejam bondosos, amáveis, esquecidos de si mesmo. Não é eu quero. Não, que está procurando ajudar a mãe, que está procurando ajudar o irmão. Nós podemos, quando a gente está educando os filhos, quando nós estamos educando a nós mesmos. Agora, frequentemente, agora vem para o marido e para o pai. Frequentemente, o marido e pai desconhecem as leis físicas de cuja compreensão depende a felicidade de sua família. A mãe que é hábil professora de seus filhos deve, antes de seu nascimento, formar hábitos de abnegação e domínio próprios, pois transmite-lhes suas próprias qualidades, seus próprios traços de caráter fortes ou fracos. Pai e mãe, leiam para mim agora, por favor. Pai e mãe
estão vendo como isso é sério? É exatamente o contrário do que Deus planejou. Deus planejou que cada geração se tornasse melhor e melhor. Que as minhas vitórias fossem o terreno assim onde meus filhos estão pisando para crescerem a partir dali. Mas se nós, olha só que coisa interessante, não só ser bebedores e fumantes, e eles passam o seu desejo. Hoje nós podemos olhar em radiografias do cérebro e ver lugares específicos no cérebro de filhos de fumantes e de filhos de pessoas que bebem. E eles têm uma tendência muito maior que, se eles beberem uma vez, ficarem viciados para sempre. E uma tendência muito maior, uma dificuldade muito maior de deixar. Mas não é só essa questão. A questão é o libertino. Libertino, nós estamos falando de quê? De que área? A parte sexual, exatamente. Aquele que é libertino, muitas vezes lega à prole os seus desejos impuros. Os desejos, nós não estamos falando nem de pessoas que praticam, também se praticam, pior ainda. Mas os seus próprios desejos impuros. E se tiverem moléstias, a gente sabe que passa, né? Sexualmente transmissíveis. E os filhos vão ter menos poder de resistir a isso. E isso é uma realidade. Agora, pensemos, nós estamos numa geração em que mais de 85% dos homens estão lidando com pornografia na internet. Acredita-se que seja até mais do que isso. E a diferença, infelizmente, não é muito grande de fora para dentro da igreja. E assim, a pornografia na internet, ela tem o avanço dela é muito maior, é muito mais rápido, para níveis mais e mais decadentes. E esses desejos, essas imagens que estão sendo vistas, esses desejos que se desenvolvem, elas mudam o cérebro das pessoas. E isso não é só com os homens hoje em dia. 60% das mulheres estão envolvidas com esse mesmo tipo de coisa, totalmente fora do natural. Tá? E esses desejos passam para as nossas crianças. E eu não estou falando nem de crianças que hoje em dia a média de contato é de 8, 9 anos. É a primeira vez que eles veem essas imagens. E vendo como crianças essas imagens, elas deturpam o desenvolvimento mental de uma tal forma que a mente é deformada e o desenvolvimento é atrofiado. Mas isso acontece já como herança também que os pais... E o que Satanás está fazendo? Ele está destruindo a nossa capacidade mental. Em regra, todo homem intemperante que cria filhos transmite suas inclinações e má tendências à sua prole. E agora a gente vai parar aqui, porque antes de a gente terminar, o meu tempo já acabou, mas antes de terminar, eu quero passar para vocês a parte... A gente sabe da parte bíblica, até 3ª e 4ª geração. A gente sabe até 1000 gerações que Deus fala. A bênção vai até 1000. A maldição só até a 3ª e 4ª. Ela pode ser cortada e ela é cortada. Agora, como que isso acontece? Os seus genes não mudam. Mas os seus genes, por cima dos seus genes, tem uma maquininha, digamos assim, um interruptor, que vai ligar ou desligar esse gene específico. Então, essa maquininha do nosso organismo, né, que está ali em cima de cada gene, ela é controlada pelo que acontece no ambiente. Pode ser tanto o ambiente físico, como pode ser o ambiente psicológico, pode ser o que está na sua cabeça, os seus sentimentos, e por isso tão importante o que a mãe pensa, o que o pai pensa. Por quê? Porque isso vai ter uma influência, lembra que eu tinha falado no nível celular, e isso é no nível epigenético. E por isso que você ter pensamentos positivos ajuda quando você está doente. E você ter pensamentos positivos dificulta de você ser restaurado. Essa influência epigenética, ela acontece no seu nível celular, mas o que ela acontece? Ela acontece também nas suas células reprodutoras. Ou seja, as mudanças que aconteceram em você estão acontecendo também nas suas células reprodutoras, que vai fazer o seu bebê, seja ele o seu menino ou a sua menina. E essas coisas que você está transmitindo para o seu filho, ou a sua menininha, quando está sendo feita, ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ter para o restante da sua vida. Esses óvulos só vão amadurecendo. E os meninos também nascem com o germe dos espermatozoides. Ou seja, quando nós estamos sob esse tipo de influência,
seja positivo ou negativo, os nossos bebês estão sendo formados dessa maneira e os bebês da nossa bebezinha também estão sendo formados. Você já está afetando os seus netos. Quando você está resistindo à tentação, quando você está buscando ser feliz, quando você está buscando ser paciente. Ou o contrário. E eles fizeram uma experiência interessante com os ratos. Eles fizeram, vocês sabem que rato gosta de fruta, né? Eles amam o cheiro de fruta. E eles vão aonde tiver fruta, eles correm atrás. Só que eles fizeram um experimento maldoso com os ratos. Eles davam, quando saía o cheiro da fruta, eles davam um choquezinho. Aí, em vez de associar com a fruta gostosa, eles começaram a associar com uma experiência negativa. E a gente vai ver o que aconteceu. O cheiro doce de frutas normalmente não faz com que ratos saiam correndo, mas quando pesquisadores juntaram o odor frutado e amendoado da cetofenona com um poderoso choque elétrico, ratos de laboratório rapidamente passaram a temê-lo. Com o passar do tempo, neurônios extras surgiram em seus narizes e na parte do cérebro responsável pelo processamento de cheiros, deixando-os super sensíveis ao cheiro. Esse resultado não é chocante, mas o que é realmente curioso é que os filhotes desses ratos e os filhos depois desses também se assustavam com o cheiro de acetofenona e tinham os mesmos neurônios extras, mesmo sem nunca terem conhecido seus pais ou o cheiro. Mas como eles poderiam ter herdado algo que seus pais aprenderam? A genética básica nos ensina que somente o DNA é passado para os descendentes. Características como memória, cicatriz ou músculos não são transmitidas, já que a sua aquisição não altera o código genético. Mas acontece que instigar medo nos ratos acabou desencadeando mudanças genéticas, não na sequência do DNA, mas em vez disso, na forma como esse código foi lido e usado no corpo dos ratos. Dentro de cada célula, uma máquina biológica constantemente transforma o DNA nas proteínas necessárias para o funcionamento de vários processos vitais. E interruptores químicos ligados ao DNA ativam ou desativam genes, informando a máquina quais e quanto de cada proteína produzir. É por causa desses interruptores, chamados de marcas epigenéticas, que as células dos rins parecem e agem de forma diferente de uma célula da pele ou nervosa, apesar do DNA de ambas as células serem idênticos. Mas os interruptores das células estão sujeitos a estímulos externos. Ao ensinar os ratos que deveriam ter medo do cheiro de fruta, um dos seus genes responsáveis pelo olfato saiu do controle. Pesquisadores não sabem todos os lugares do corpo do rato onde isso aconteceu, mas sabem que aconteceu em um lugar, nas células do esperma dos ratos, que um dia irá passar esse material genético alterado, fazendo a próxima geração de ratos supersensíveis à cetofenona. Os roedores não são as únicas criaturas que possuem esse tipo estranho de herança. Em Överkalix, na Suécia, garotos que passaram fome durante o inverno acabaram tendo filhos super saudáveis, com riscos extremamente baixos de doenças cardíacas e diabetes. E seus netos tiveram a mesma saúde excelente, chegando a viver incríveis 32 anos a mais, em média, do que os netos de garotos que não passaram fome. Só para deixar claro, isso não significa que devemos deixar nossos filhos passar fome em prol das gerações futuras. Os cientistas não fazem ideia ainda de quais genes foram afetados pela fome. Embora sejamos capazes de relacionar alterações epigenéticas com melhorias de saúde nos ratos, estamos muito distantes ainda de poder fazer o mesmo com os seres humanos. Isso pode parecer algo ruim, mas o principal motivo é porque não vivemos em um ambiente controlado, que é o laboratório. Obrigada. Não é fantástico, gente? Então, assim, pelo menos uma coisa a gente pode tirar, né? O jejum não deve ser tão ruim assim. Se aumentou a vida dos netos, em quanto tempo, vocês lembram? 32 anos, em comparação com aqueles que não passaram fome. 32 anos de longevidade, de força vital que eles receberam a mais. Então, agora nós podemos ver assim um pouquinho da ciência que mostra que se nós seguirmos a lei de Deus, aqueles que me obedecem e amam e guardam os meus mandamentos, que serão abençoados até 1000 gerações. Né? E Deus, a sua misericórdia, as coisas ruins, Ele corta até a 3ª e 4ª geração. E ainda assim, Ele dá a força para vencer todas as tendências herdadas e adquiridas. A educação e a redenção são a mesma obra. Nós necessitamos de obedecer às leis de Deus, viver as leis de Deus, mas nós necessitamos da justiça de Cristo para todas as partes que nós falhamos, para todas as vezes que nós não fizemos por ignorância ou porque nós cultivamos. Mas em Cristo há poder para vencer todas as tendências herdadas ou cultivadas. Né? Isso daí é a promessa mais maravilhosa que tem.
E isso daqui nós estamos vendo um pouquinho de como nós podemos usar aquelas coisas que Deus nos deixou, né? O trabalho útil, as crianças que trabalham, a gente não vai poder falar disso, mas as crianças que trabalham, os jovens que trabalham, elas têm uma bênção não só física, como bênção intelectual, que vai além do que as pessoas... Isso no trabalho manual, falando do trabalho manual. Que vai além do que se imaginava. É por isso que Satanás está tentando tirar isso dos nossos filhos e tentando tirar de nós também como sedentários, né? As experiências da vida, mas tem uma outra coisa que está sendo afetando o nosso físico, mental e espiritual de uma forma inusitada. E é realmente para o final dos tempos, que Satanás está preparando uma geração, e não é uma geração para refletir mais perfeitamente a imagem de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, do que ele tem feito e de como nós podemos trabalhar dentro do plano de Deus, porque no plano de Deus tem o antídoto para todos os venenos que Satanás traz para cima de nós, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês, e eu espero que ninguém fique desanimado com esse tipo de palestra. Na verdade, é para ver que os planos de Deus são muito bons, e aquilo que a gente não viveu antes, o que a gente começar a viver a partir de hoje, as coisas vão mudando. Essa epigenética, eles estudaram, esses interruptores, eles podem mudar em questão de semanas. Esses interruptores podem mudar. Né? Nós mudamos os nossos hábitos, mudamos os nossos pensamentos, o nosso relacionamento com Deus, e automaticamente Deus vai fazendo um trabalho maravilhoso dentro de nós, até no nível celular. Vamos fazer uma oração? Querido Senhor, que maravilha ver a sua redenção num nível tão específico e tão íntimo. O Senhor nos muda no âmago da nossa alma. Nós queremos pedir perdão para todos nós que estamos aqui. Nós pecamos, nós falhamos, nós saímos da sua vontade. E nós sabemos que isso não o entristece, especialmente porque o Senhor sabe das consequências. Mas nós pedimos, Senhor, que o seu perdão, que a justiça de Cristo, que nos cobre, que nos limpa, que nos transforma, atue na nossa vida e dos nossos filhos. Que o Senhor nos possa dar a força e o poder. Nós sabemos que em Ti, em Cristo, há poder para vencer todas as tendências herdadas e cultivadas. Senhor, dá-nos a vitória. Que o Senhor possa realmente fortalecer a nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo, de forma que nós sejamos cristãos verdadeiramente felizes. E que, em vez de pensarmos nas coisas ruins ou ficarmos tristes pelas coisas desagradáveis que nos acontecem, nós podemos pensar que o Senhor está no controle de tudo e termos um coração cheio de gratidão, que vai transformar todos essas influências epigenéticas dentro de nós. Transforma o nosso coração, a nossa vida, faz-nos cristãos verdadeiramente felizes. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.